L'Hopital era um nobre francês que escreveu um texto de introdução ao cálculo, no qual a regra era apresentada pela primeira vez. No final de 1600, John Fernuel descobriu uma regra para calcular os limites das frações cujos numeradores e denominadores fossem próximos de zero. Hoje, a regra é conhecida como regra de L'Hopital. A regra de L'Hopital frequentemente apresenta resultados rápidos e diretos e algumas vezes funciona onde outros métodos falham. E vamos a alguns exemplos. Nesse limite aqui que eu fiz, eu botei aqui como exemplo, x ao quadrado menos 4, quando x tende a 2 e x menos, sobre x menos 2, a gente pode perceber que se a gente fizer apenas a substituição, a gente vai acabar caindo numa indeterminação. E exatamente é para isso que serve a regra de L'Hopital, para poder resolver essas indeterminações. E o que seria a regra? Basicamente você consegue derivar o limite, esse limite aqui, para poder chegar em um resultado. E como seria feito isso na prática? Seria assim: limite de x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2, quando x tende a 2, você deriva essa parte aqui, tanto em cima quanto embaixo, que vai ficar 2x sobre 1, que a derivada de x ao quadrado é igual a 2x, e a derivada de uma constante é sempre zero. Então, ficaria da seguinte maneira. Aqui nós já podemos usar a substituição. Então seria, onde tiver o x, a gente substitui por 2. Então seria 2 vezes 2, que é igual a 4. Substituição aqui, quando x tende a zero, então onde tiver x, substituiremos por zero. O seno de zero é zero. E substituindo x por zero vai ficar 0 sobre 0. Então temos uma indeterminação. Então com isso poderemos utilizar a regra de L'Hopital. E no que ela consiste? Iremos repetir o limite e onde tiver o numerador e o denominador, iremos fazer a derivada deles. Então, derivada de seno de 2x seria, primeiramente, vamos ter que usar a regra da cadeia, ou então a derivada de 2x fica 2, e a derivada de seno é igual a cosseno. Então fica cosseno de 2x sobre a derivada de x. Então ficaria 1. Então o limite de 2 cosseno de 2x sobre 1 quando x tende a zero ficaria desta forma. Então agora podemos substituir tranquilamente. Então, substituindo o x por zero, o cosseno de zero é 1. Então isso aqui seria igual a 2. Exemplo número 3. Primeiramente, iremos verificar se podemos utilizar a regra de L'Hopital novamente. Então, primeiramente, fazendo substituição, onde tiver x, substituiremos por zero. Então, e elevado a zero ao quadrado vai ser 1, menos 1 é igual a zero, e zero ao quadrado é zero. Então, aqui teremos uma indeterminação, então podemos utilizar a regra de L'Hopital. Então, utilizando a regra, ficaria limite de x tendendo a zero. Então, iremos fazer a derivada do numerador e a derivada do denominador. Então, fazendo a derivada de ex ao quadrado, ficaria o próprio ex ao quadrado vezes a derivada do seu expoente, que então seria 2x. A derivada de menos 1 é igual a zero. A derivada de x ao quadrado é 2x. Assim, nós podemos cortar aqui em cima e embaixo. Passando aqui para baixo, vemos que limite de ex ao quadrado, quando x tende a zero, nós finalmente vamos poder substituir e resolver nosso problema. Então, substituindo vai ficar e0 ao quadrado, que é igual a e elevado a zero. Então, e elevado a zero é igual a 1.